Na manhã do dia 1 de janeiro de 2019, uma mulher encontrou o seu namorado sem reação, deitado na banheira. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. O canal da Dark Science fez um vídeo muito interessante sobre o lado obscuro do uso do suco, sobre o lado obscuro do uso de esteroides anabolizantes. Cola comigo, vamos reagir a esse vídeo agora! Antes de começarmos, eu preciso falar da Tech T-Shirt da Insider, a blusa ideal para esse verão. O porquê? Porque ela não esquenta. O tecido é moderno e o suor evapora rapidamente. Você não vai ficar fedendo com ela. Mas quem me segue já sabe, a minha parte favorita é que ela molda os músculos. Ela desenha o shape, a blusa ideal, tanto para a academia quanto para a balada. Ela também desamassa no próprio corpo. Você não vai ficar perdendo tempo passando ela. Utilize o cupom GÓES12 para 12% de desconto. E juntos, eu e você ficaremos aesthetic, tanto na academia quanto na balada. Na manhã do dia 1 de janeiro de 2019, uma mulher encontrou o seu namorado sem reação, deitado na banheira. Os paramédicos foram chamados e tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Os dois tinham ficado acordados na véspera de Ano Novo e, segundo a namorada, ele não apresentava sinais de doença ou de mudança de comportamento antes de se deitar. Não foram encontrados sinais de ferimentos. Foi excluída a hipótese de overdose, uma vez que o relatório toxicológico não detectou a presença de drogas no sangue. No entanto, foram encontrados esteroides anabolizantes, como estanozolol, nandrolona e testosterona. Então foi encontrado no sangue do jovem testosterona, estanozolol e nandrolona, que é a popular Deca, beleza? Bem como uma pequena quantidade de álcool. Só na autópsia é que as coisas ficaram claras. O homem tinha aproximadamente 1,88 m e pesava 84 quilos. Só uma correção, ele tinha 1,78, beleza? O seu corpo tinha uma musculatura esquelética significativa, com pouca gordura subcutânea e sem sinais de ferimentos. O exame interno revelou que os seus órgãos estavam congestionados devido a um fluxo sanguíneo deficiente. O seu coração estava significativamente aumentado. O coração dele estava com 420 gramas. Um coração normal pesa cerca de 300. É claro que com o uso do suco, o coração cresce cada vez mais. E se você for um usuário crônico, é muito difícil que seu coração tenha um funcionamento adequado. É muito difícil que uma pessoa que faça blast atrás de blast e fique sempre acima de 100 quilos passe dos 45 anos se continuar abusando do suco. Rich Piana tinha um coração que pesava mais de 800 gramas, assim como Dallas McCarver e inúmeros outros. Foram encontradas cicatrizes no coração, na parede posterior, indicando danos no músculo cardíaco. O que se vê aqui são secções da artéria coronária, que fornece sangue ao coração. Esta região branco-amarelada da artéria é a acumulação de placas. Apesar da idade e do físico, ele tinha aterosclerose grave. Uma imagem microscópica ampliada da artéria mostrou que ela tinha cerca de 75% de obstrução. Este grau de obstrução seria encontrado numa pessoa mais velha que tivesse tido uma dieta de longo prazo rica em gordura saturada e alimentos processados durante várias décadas. O garoto não era um bodybuilder, mas mesmo assim, os colaterais nele foram muito severos. Se eu acho que ele abusava muito, eu acho que não. No sangue dele não tinham muitas drogas. Se fosse um bodybuilder pro, vocês iriam passar mal. Existiriam mais de 10 drogas no sangue dele. Mas eu já disse isso anteriormente. Tem pessoas que usam pouco e tem muitos colaterais. Tem pessoas que usam muito e tem pouquíssimos colaterais. Muitas vezes, o melhor atleta, o melhor usuário do suco é aquele que resiste aos colaterais. É aquele que tem a capacidade de abusar de drogas por períodos longos de tempo sem sofrer muitos danos. Muitas vezes esse é o campeão. Tem muito cara bom, cara, com o uso do suco, que tem um físico fantástico, mas não consegue emendar show após show. Se sente mal, imunidade, vômitos, diarreia. É muito difícil que uma pessoa consiga competir de forma frequente se ela não tiver uma boa genética para resistir aos colaterais, beleza? Em vez disso, foi encontrado num culturista de 24 anos que abusava de esteroides. Tanto a sua namorada como os seus colegas confirmaram que ele tomava esteroides anabolizantes androgênicos para musculação. Sua rotina consistia em injeções intramusculares de estanozolol, testosterona, tamoxifeno, mestralona e nandrolona.
Tamoxifeno provavelmente não era injetável. O que é um tamoxifeno? É como se fosse um anastrozol, um medicamento utilizado para o câncer de mama para evitar que a pessoa tenha ginecomastia. Então, quando você resolve se entregar ao uso do suco, você tem que tomar inúmeros cuidados. Ginecomastia, problemas no fígado, então você acaba que usa muitos medicamentos para combater possíveis colaterais. Não tinha antecedentes familiares de aterosclerose precoce ou de eventos cardíacos. Isso é interessante, ele não tinha nenhum histórico familiar. O médico legista determinou oficialmente que o jovem de 24 anos tinha sucumbido a uma parada cardíaca devido a um coração dilatado por abuso de esteroides. Os problemas cardíacos provocados pelo abuso de esteroides estão se tornando uma ocorrência muito frequente, especialmente nos círculos de musculação. Desde 2010, registraram-se 25 mortes relacionadas com problemas cardíacos entre culturistas profissionais. Pessoal, é muito mais, tá? Só nos últimos anos morreram muitos atletas, muitos mesmo. Com uma idade média de 35 anos. Em comparação com outros esportes profissionais, o culturismo tem a maior incidência de morte súbita cardíaca, seguido do futebol com 17, do basquetebol com 6, do futebol com 4 e da natação. É importante frisar que em todos esses esportes, o que tem menos participantes é o bodybuilding. No entanto, é o que morre mais pessoas, porque obviamente vocês sabem, porque é um esporte que é necessário que você utilize muitas drogas, principalmente nas federações que pagam melhor a opção natural, sim, e é o que eu sugiro que vocês façam, mas realmente as federações mais populares, que pagam mais, são as que permitem o uso do suco. É por isso que muitos amam freak show, é por isso que vende muito. Porque você vê um cara de 130 quilos com percentual baixo de gordura, realmente parece algo que saiu dos quadrinhos, mas tem o preço. Hóquei, beisebol e MMA com 1. O abuso de esteroides é comum entre os culturistas profissionais e amadores, e consequentemente pode resultar em complicações cardíacas fatais. Para compreender melhor como os esteroides afetam o coração, é necessário saber primeiro como funcionam os hormônios. Afinal de contas, os esteroides atuam de forma muito semelhante às hormonas no corpo. Um dos papéis dos hormônios é permitir que o cérebro controle as funções corporais. Para contrair os músculos, o cérebro utiliza um sinal elétrico que viaja através dos nervos. Quando este sinal chega aos músculos esqueléticos, estes contraem-se. O sistema nervoso não pode controlar comportamentos específicos dos órgãos. Por exemplo, o sistema nervoso não pode dizer aos músculos para crescerem. Só pode dizer-lhes para se contraírem ou relaxarem. É aqui que entram os hormônios. Os hormônios podem ser consideradas como uma rede Wi-Fi. Não existe uma ligação por cabo como no sistema nervoso, mas o cérebro consegue transmitir a mensagem. A testosterona é um hormônio que aumenta o crescimento muscular, entre outras funções. O cérebro dá sinais aos testículos para liberarem testosterona na corrente sanguínea. A testosterona viaja no sangue até se ligar aos receptores de androgênios nas células do músculo esquelético. Uma vez ligada a estes receptores, inicia-se um mecanismo que faz com que a célula muscular aumente a produção de proteínas de actina e miosina. As proteínas actina e miosina formam estruturas filamentosas que constituem as miofibrilas, que formam as fibras musculares, que constituem o músculo. Quanto mais testosterona é liberada, mais actina e miosina são produzidas, o que leva a mais músculos. É devido a O que leva a mais músculos faz com que você se recupere com mais facilidade e muito mais rápido. Por essa razão, você fica maior e mais forte. Este processo que a testosterona é rigorosamente controlada, para que o crescimento muscular não se torne excessivo. Além disso, outros processos corporais requerem proteínas, então nem toda a produção de proteína é dedicada ao crescimento muscular. É possível aumentar este limite natural da testosterona injetando na corrente sanguínea determinados hormônios que se ligam aos receptores androgênicos. Uma classe de esteroides que as pessoas utilizam para o fazer isso são os esteroides androgênicos anabolizantes, ou AAS. Estes esteroides ligam-se especificamente aos receptores de androgênios nas células musculares, provocando o mesmo mecanismo que a testosterona inicia. Ao tomar estes esteroides de forma consistente, as células musculares esqueléticas são sobressinalizadas para produzir proteínas em excesso, provocando um maior crescimento muscular. À primeira vista, é ótimo. Injeta-se esteroides, faz exercício, come mais proteínas e os músculos continuam crescendo. Mas, infelizmente, isto é muito bom para ser verdade. Uma coisa... É muito bom para ser verdade, não é mesmo? É muito bom apenas se picar e ficar imenso. Mas o que vem em troca, vocês vão perceber que na verdade é o que fere.
que as pessoas não sabem é que o músculo cardíaco, tal como o músculo esquelético, também tem receptores de androgênios. À medida que os outros músculos aumentam de tamanho, o mesmo acontece com o coração. Músculos cardíacos mais fortes são benéficos até certo ponto, porque o coração pode bombear mais sangue e tem mais resistência. Mas não demora muito até que isto comece a tornar-se um problema. Quando o coração se torna demasiado grande, dá-se o nome de cardiomegalia. O peso de um coração normal para um homem situa-se entre 280 e 350 gramas, sendo que qualquer peso superior a 450 gramas é diagnosticado como cardiomegalia. Em alguns casos de abuso de esteroides, a massa do coração aumenta para 580 gramas, um aumento de 65% em relação ao peso normal do coração. A cardiomegalia tem um efeito negativo no desempenho cardíaco e pode ser fatal. Para explicar como a cardiomegalia é ruim, vejamos como funciona o coração. O coração tem câmaras que se enchem de sangue. Os músculos das paredes das câmaras contraem-se para bombear o sangue para fora da câmara. Quanto mais ativo for, maiores e mais fortes se tornam os músculos. Se os músculos crescerem muito, por exemplo, devido ao abuso de esteroides, tornam-se ineficientes, pois ficam muito grossos para se contraírem completamente. Eles não conseguem se contrair de forma adequada. Por essa razão, o coração vai perdendo performance. E começa a acumular-se nos ventrículos, o que é conhecido como insuficiência cardíaca congestiva. Por fora tudo parece saudável, mas por dentro é outra história. Que melhor... É aquela coisa, pessoal, eu já comentei isso antes, eu já fiz um vídeo reagindo ao The Anabolic Doc. Muitos bodybuilders sofrem em silêncio. Muitos vão ter problemas renais, problemas hepáticos, problemas cardiovasculares, mas sofrem em silêncio porque foi o bodybuilding, foi o uso do suco que trouxe para eles independência financeira, que trouxe para eles momentos de felicidade, mas essa é a verdade, bonito por fora e muito ruim por dentro. Ah, Rodrigo, esse é o caso de todos? Não. Os jovens não vão sentir tão rápido, mas os colaterais vêm. Ninguém sai ileso do abuso de drogas. Se você abusa muito, assim como Boston Lied, assim como Dallas McCarver, assim como inúmeros outros, você pode acabar morrendo. E se você abusa mais de forma mais controlada, você terá colaterais, mas com 40, 45, 50. O que é importante frisar é que esse é um esporte que tira anos da sua vida. Essa é a verdade e é inegável. Por essa razão, se entregue ao esporte, se entregue ao uso do suco, se você quiser fazer disso a sua carreira. Eu amo o esporte, mas eu acho de extrema importância conscientizarmos as pessoas, beleza? Maneira de ver o que realmente acontece no interior do corpo do que através de uma autópsia. As autópsias efetuadas a atletas que sucumbiram a eventos cardíacos súbitos foram analisadas por várias cientistas. Vamos dar uma olhada na revisão desses dados. A idade média dos indivíduos era de 29 anos, 94% eram homens e 6% eram mulheres. Os indivíduos participavam em diferentes atividades atléticas, desde ciclismo, maratona, musculação e levantamento de pesos. Mas a atividade mais comum era o culturismo. 33% dos atletas tinham cardiomegalia, 30% tinham ventrículos esquerdos aumentados, 79% tinham cicatrizes fibróticas no tecido cardíaco, indicando lesão cardíaca aguda, e 52% tinham tecido miocárdico necrótico. O tecido cardíaco necrótico é o tecido que morreu por falta de fornecimento A autópsia não mente, né, pessoal? de sangue ao próprio tecido e é frequentemente encontrado em alguém com um ataque cardíaco prolongado, não em atletas de 29 anos. Devido a problemas cardiovasculares, é provável que o coração tenha tido um déficit de desempenho e de fornecimento de oxigênio. Não é surpreendente que esta hipótese seja verdadeira. O Scandinave... E é como eu disse, o coração vai crescendo e ele vai perdendo performance. Isso também sobrecarrega os seus rins, que tem que aumentar a taxa de filtração do sangue. Journal of Medicine and Sports descobriu que os atletas que tomavam esteroides anabolizantes androgênicos tinham uma hemoglobina significativamente mais elevada no sangue do que os não utilizadores. Níveis mais elevados de hemoglobina significam que o seu corpo não está a receber oxigênio suficiente devido a um problema subjacente. A hemoglobina é uma proteína que se encontra nos glóbulos vermelhos do sangue. É responsável por captar o oxigênio quando o sangue passa pelos pulmões, libertando-o depois nos tecidos. Para compensar a falta de oxigênio, o corpo produz mais hemoglobina para aumentar a quantidade captada. Isto deve-se ao facto de o coração não estar a bombear o sangue de forma eficiente e, por conseguinte, a fornecer menos oxigênio aos tecidos. O que é interessante é que a hemoglobina elevada é frequentemente encontrada em fumadores, uma vez que o seu sistema pulmonar é menos eficiente na captação de oxigênio. O inverso é verdadeiro para um atleta em forma. Um atleta em boa forma física tem normalmente menos hemoglobina do que o normal, porque os seus sistemas cardíaco e pulmonar são incrivelmente eficientes. Não é habitual que os culturistas fisicamente ativos tenham uma hemoglobina elevada, o que aponta para problemas subjacentes.
E quanto à acumulação excessiva de placas, como se pode ver na autópsia do coração do jovem de 24 anos, estará relacionado com o abuso de esteroides, ou será devido à genética, ou mesmo do estilo de vida? Não é de estranhar que, tal como qualquer medicamento que se coloque no corpo, haja efeitos secundários. Alguns dos efeitos secundários mais conhecidos dos esteroides são o aumento da acne, a atrofia dos testículos, a diminuição dos níveis de testosterona natural e as alterações de humor. Um efeito secundário que poderá não conhecer é a forma como o seu colesterol é afetado. Alguns estudos descobriram que os esteroides anabolizantes androgênicos aumentam o colesterol LDL ou mau colesterol e diminuem o colesterol HDL ou bom colesterol. O Archives of Internal Medicine descobriu, através de uma revisão sistemática, que os esteroides androgênicos reduziam o bom colesterol em 52% e aumentavam o mau colesterol. Pessoal, você ter um HDL reduzido em 52% é muito preocupante, porque ele é o colesterol que protege as suas artérias, e o que entope o LDL elevando 36% é realmente muito preocupante. Muito. Em 36%. O aumento do colesterol mau não é totalmente compreendido, mas a diminuição do colesterol bom é mais clara. Existe uma enzima no corpo chamada lipase hepática de triglicéridos, ou HTL, que decompõe o bom colesterol. Ao aumentar a quantidade de testosterona no organismo, a atividade da enzima HTL é aumentada, diminuindo assim a quantidade de colesterol HDL no organismo. Poderá estar a perguntar-se, se existem todos estes dados que mostram como o abuso de esteroides é mau, por que é que mais pessoas não sabem disso? Há algumas razões. Para quem não lembra, Joe Liner, a.k.a. Joe Starax, teve um ataque cardíaco fulminante com apenas 30 anos de idade, e seu último post do Instagram foi falando que ele tentou parar com o suco. Mas infelizmente Joe Liner, o Joe Starax, não conseguiu. Ele tentou recuperar os níveis naturais e não conseguiu. Os esteroides são uma espécie de roleta russa. Você nunca sabe o que pode acontecer. Se você precisa de uma reposição, tudo bem, mas é um compromisso sério. Porque muitas vezes, se você começa a fazer uma reposição sem necessidade, você provavelmente não vai conseguir parar tão facilmente. A sua produção natural pode ficar comprometida. Tem gente que consegue recuperar, tem gente que não consegue. Joe Liner tinha os melhores médicos e durante 12 meses tentou recuperar o eixo natural e não conseguiu. Ele falou tudo isso em seu último post, que foi uma espécie de desabafo antes de morrer. A primeira é o tamanho da amostra. Nas redes sociais, pode parecer que muitas pessoas estão a tomar esteroides. No entanto, esta é uma perspectiva tendenciosa. Numa perspectiva mais ampla, o abuso crônico de esteroides é muito menor do que se pensa. No que respeita às questões sociais, grupos mais pequenos resultam em menos atenção e, por conseguinte, em mudança. Nos anos 60, cerca de 50% dos adultos fumavam cigarros. Quando o Surgeon General publicou o estudo de referência, em 1964, que associava o consumo de tabaco ao cancro, muitas pessoas foram afetadas e, por conseguinte, a mudança foi rápida e notória. Em contrapartida, o número de adultos americanos que abusam de esteroides é de cerca de 2,8%, um segmento minúsculo da população. Um segmento minúsculo da população e realmente morre bastante gente. Então, assim, pessoal, a quantidade de atleta que morre é impressionante. E a quantidade da população que usa e abusa do suco é uma porcentagem mínima, mas essa população está sofrendo muito. O segmento minúsculo também permite obter amostras pequenas na investigação, limitando assim o número de estudos que podem ser publicados. Por último, revelo que esta é a minha opinião, por isso, interpretem-na como quiserem. O abuso de esteroides é glorificado e ignorado nas redes sociais, especificamente por influenciadores fitness. Na era atual das redes sociais, receber muita atenção não é apenas uma descarga de dopamina. Essas visualizações traduzem-se em pessoas a quem pode vender o seu programa fitness personalizado ou atrair patrocínios lucrativos. Acredito firmemente que os meios de comunicação e os influenciadores de fitness causaram um aumento do abuso de esteroides, e que isso continuará a crescer até se tornar uma epidemia. Quer se trate da pressão da competição, da obsessão por atingir objetivos de força ou do hiperrealismo das redes sociais, as pessoas estão sendo influenciadas a usar esteroides, e por que não, já que funcionou para os influenciadores? A indústria dos influenciadores fitness não mostra sinais de transparência em plataformas como o TikTok, o Instagram e o YouTube. Se as pessoas, especialmente os jovens, não forem alertados para os perigos do abuso de esteroides, acabarão descobrindo por meio de uma tragédia. Muito obrigado pelo vídeo, The Dark Science. Foi realmente fenomenal e eu compartilho desse pensamento. Para mim, os esteroides se tornaram um problema de saúde pública no Brasil. A situação está fora de controle. No TikTok, no Instagram, você encontra de tudo. Ciclos para iniciantes, adolescentes fazendo unboxing de produtos ilegais. Realmente, a situação está fora de controle e é por isso que eu surgi.
É por isso que eu apareci, para mostrar que natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Eu respeito todos. O meu trabalho é de conscientização. Não há motivo nenhum para que um adolescente utilize o suco. Não há motivo algum para que um adolescente destrua a saúde dele com o dinheiro do lanche que o papai deu. E aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo. E essa foi a minha reação ao vídeo produzido pelo canal The Dark Science sobre o lado obscuro dos esteroides anabolizantes. E aí, qual é a sua opinião? As coisas estão realmente ficando fora de controle? O abuso de esteroides irá se tornar uma epidemia? I don't know, but let's talk about it. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay natty, kids. Rodrigo Góes.